No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos, sem exceções, estamos inseridos na batalha e na guerra espiritual. Vou repetir, na batalha e na guerra espiritual. O mundo é regido pela força de Deus e também pela atuação do diabo. Todos, sem exceções, por conta do pecado de Adão, estamos inseridos nesse contexto. Independente da cor da sua pele, independente da quantidade de dinheiro que você tem no banco, independente da sua estatura, independente do seu gênero, independente da sua idade, não há exceções. Todos fazemos parte da batalha e da guerra espiritual. E se faz necessário escolher em qual lado está, ou do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus. Não existe o ficar neutro, independente de você acreditar em Deus ou não, em acreditar no diabo ou não. É dito o seguinte, que o maior triunfo do diabo foi um dia ter convencido a muitos de que ele não existe. Independente da crença humana em Deus ou no diabo, fato é, o inimigo segue covardemente atacando a todos. O único meio de triunfar é ter Cristo, é ter o bom Deus como o nosso general. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versos 10 assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você está fraco na caminhada, fraco na fé, hoje Deus quer renovar as vossas forças. Verso 11 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos pisando no território instável e o inimigo segue covardemente tentando avançar, covardemente tentando nos abater. Ele faz as suas armadilhas, faz as suas jogadinhas estratégicas, mas que Deus possa nos dar a direção para não pisarmos nas armadilhas e assim sermos presos, cativos, torturados e depois executados. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está explicando que a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta é contra a influência que tem influenciado todo esse mundo. O mundo é regido por duas influências, ou a influência de Deus, ou a influência do diabo, ou a influência do bem, ou a influência do mal. O nosso próximo, ele é só mais um no meio desse campo de batalha que às vezes segue desnorteado, desorientado. Não podemos esquecer, a nossa luta é de origem espiritual e não física. Quer vencer? Ouça a recomendação bíblica. Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O verso 14 diz assim: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça.
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Numa outra tradução, tendo colocado o cinturão da verdade. E a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32 assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é o poder da verdade, se não nos libertar das mentiras e dos equívocos? Nós estamos compreendendo que as nossas lutas diárias elas não são físicas, mas são todas de origem espirituais. Quem te oprime, quem te persegue, até pode ser uma pessoa mais influenciada por um ser espiritual. Não podemos esquecer que as influências que operam nesse mundo são a de Deus e também a influência negativa, pesada, demoníaca por parte do diabo. Quando o assunto é o nosso próximo, devemos orar, interceder, pedir a Deus graça, seja ele o nosso cônjuge, seja ele a nossa família, a nossa vizinhança, seja ele até mesmo no nosso setor de trabalho. Não podemos esquecer que por trás de cada ato de maldade frio e calculista há uma influência demoníaca. Pastor, o senhor está querendo espiritualizar tudo? Sim, porque é assim que o mundo é. O mundo físico e o mundo espiritual são rente. É como se tivesse apenas uma folha de ofício fazendo essa divisão. Ou seja, é rente, praticamente entrelaçados um no outro. Não podemos se descuidar. Somos vigiados pelas forças do mal 24 horas. E também o nosso Deus segue vigilante 24 horas. O nosso Deus não dorme em serviço. Também não podemos dormir, baixar a nossa guarda. Ainda no verso 14 é dito o seguinte: e vestida a couraça da justiça. O cinturão, na verdade, ele fica na região lombar. E acima dele, entre o pescoço e essa região lombar, nós temos a couraça. E é nessa parte que fica o coração, os pulmões, o fígado, os rins, baços e assim por diante. Ou sejam, órgãos vitais para a sobrevivência humana. E o inimigo segue tentando atacar justamente nas regiões para assim nos levar à morte. Nas batalhas da vida, não podemos estar sem armadura. Temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. E não somente focar nas armas de ataque como o escudo e a espada. É necessário termos a couraça, o cinturão e também vamos falar mais à frente do precioso e importantíssimo capacete da salvação. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando acima de tudo o escudo da fé. Paulo aqui apresenta a fé como a nossa real arma de defesa. E se estamos no campo de batalha, não podemos estar desprotegidos. Não importa o tamanho da nossa espada, não importa o nosso armamento, não importa o calibre do nosso armamento, não importa as munições que nós temos. Se não tivermos um meio de se proteger, de defesa, seremos presa fácil para o diabo. Basta um tiro em nós para o diabo ceifar a nossa vida. Não importa, portanto, o tamanho da espada, não importa o nosso armamento, mas é necessário também termos um meio de se defender dos ataques do inimigo. Eu sempre me questionei por que Paulo põe aqui a fé como arma de defesa e não só de ataque. E pude entender que tudo nesse mundo visa bater na nossa fé, visa atacar a nossa crença, a nossa fé. Quando vem o desemprego bate, ataca a nossa fé. Quando vem a doença bate, ataca a nossa fé. Quando vem a crise familiar, essa crise ela bate e ataca a nossa fé, tentando comprometer a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. Mas o que é a fé? Vamos entender de verdade o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé
é a base das coisas que não se veem, mas se esperam. E a fé, ela vai muito além do cristianismo. A fé, meus amados, o mundo em si, a qual vivemos, gira, funciona em torno dela. Olha só os exemplos que vou apresentar. A fé é uma ferramenta de uso constante em cada aspecto da nossa vida, independente de a pessoa acreditar ou não em Deus. A fé se mantém como ferramenta indispensável no dia a dia de cada um de nós. O médico precisa acreditar na sua ciência para ajudar os pacientes. Estes precisam crer na capacidade médica para serem ajudados. O investidor precisa acreditar que esse investimento vai produzir lucro. O agricultor precisa crer na multiplicação da semente na terra para semear e colher. O trabalhador precisa crer que no final do mês receberá seu salário. O empresário precisa crer nos seus investimentos e um apostador precisa crer na sua sorte para poder ganhar. Ou seja, o mundo é regido também por fé. O mundo funciona por fé. Por isso que todo mundo espiritual, por parte demoníaca, por parte maligna, visa destruir a nossa fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz mais: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que tem uma recompensa para que o buscam. O mundo funciona por fé. E na batalha da vida, nas batalhas da vida, não podemos estar desprotegidos. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Amados, capacete. Olha a importância do capacete. Quando a gente pensa em capacete, a gente pensa em quem? No motoqueiro. A gente pensa no garupa também da moto. É esperado que esses dois estejam usando o capacete. Por quê? Em caso de acidente, é chão. Em caso de acidente, se estivesse um capacete, o que era para ser só alguns ferimentos, pode ser algo fatal. Hoje nós temos uma triste realidade no nosso trânsito aqui do Brasil, e também não é uma coisa somente do Brasil, mas é o mundo todo. Acidentes envolvendo moto, dependendo do desfecho, pode sim levar o motoqueiro e o seu garupa a óbito. E aqui no Brasil, em alguns estados, é muito comum a pessoa desrespeitar a lei e não usar essa proteção. Sofre acidente de moto, cai no chão e, dependendo da forma como cai, é morte. Amados, o Espírito Santo, nós estamos no campo de batalha. Ainda que seja uma batalha espiritual, mas todo o reflexo dela também atinge o nosso físico. Por isso eu falei que, de certa forma, estão entrelaçados, estão rentes. Por conta disso, todo ataque espiritual, ele tem consequências também no mundo físico. Mesmo sendo um ataque de origem demoníaca, mesmo sendo uma atuação benigna da parte de Deus, tudo isso reflete também no nosso mundo físico. Se porventura você for alvejado e você tiver sem o capacete da salvação, dependendo de como você cair, você pode morrer porque estava sem a importante proteção chamada capacete da salvação. E qual é a função do capacete? É nos lembrar que, acima de tudo, existe um Deus que segue no controle de tudo. Quando se fala no capacete, se fala estar focado no nosso general, focado nas coisas de Deus, focado nos céus. Quando olhamos para o cenário de guerra, dessa guerra, embora espiritual, e vemos o comportamento dela no mundo físico, o que nós vemos?
Vemos sim a guerra física, a guerra real da Rússia com a Ucrânia, Israel com a Palestina. Nós vemos o quê? Um desconforto no cenário político, um desconforto, uma crise se levantando, se erguendo no cenário econômico. Os noticiários falam de desempregos, de doenças, falam de aumento dos preços. A gente vai no mercado e é um susto porque o arroz aumentou, o feijão aumentou, o óleo aumentou. A gente vai abastecer o nosso automóvel, o GNV aumentou, a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol aumentou e são um susto. Como fica o nosso psicológico? Como fica a nossa cabeça vendo e ouvindo tudo isso? Por isso Paulo fala, temos que estar com o capacete da salvação. A armadura para estar completa, nós temos que estar com o calçado adequado, estarmos com a couraça, com o cinturão, com o escudo, com o capacete e agora sim, com a espada, com a nossa arma, a qual ele chama de a palavra de Deus. O que Paulo quis dizer com a espada da palavra de Deus? Amados, o que nós vivemos todos os dias não é nada novo no cenário mundial. Quando pegamos a Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, até o último, o Apocalipse, nós vemos o povo de Deus passando por um monte de processos. Não é só você que passa por lutas, quer de origem espiritual ou física. Todos, sem exceções, passamos pelos nossos momentos de altos e baixos, de ataques, de lutas, mas devemos em Deus perseverar. Todos queremos uma vida vitoriosa, mas antes da vitória sempre vem as lutas. Todos queremos ser vencedores, mas a palavra vencedores é uma junção de duas palavras, vem e dores. Quer ser vencedor? Você vai passar por dores. Quer ser vencedor? Você vai passar por lutas. E em todo o contexto bíblico, todos, sem exceções, passaram pelas batalhas da vida, quer de origem espiritual e também de origem física. Gostamos muito da história de José, que foi parar no Egito e lá virou governador. Mas quer passar pelo que ele passou? Ser traído pelos irmãos, jogado num buraco, vendido como se fosse objeto, comprado para ser escravo na casa de um senhor egípcio por nome Potifar, ser acusado de tentativa de estupro, ser preso, ser esquecido na prisão para lá na frente Deus honrar. Olha as lutas que José passou. Mas José sempre esteve revestido da armadura de Deus. E o final dele foi morrer como o segundo homem mais importante de todo o mundo e sendo uma grande referência para o povo de Deus. Davi. Lembramos de Davi no auge, no reino, no trono, mas esquecemos que Davi teve que lutar e matar de fato um gigante. E antes do gigante, Davi matou um urso, matou um leão. Para depois lá na frente Deus o honrar e ele chegar ao trono e ser um dos maiores reis que Israel teve até o dia de hoje. A palavra da verdade. Quando você vê o inimigo tentando avançar, use a palavra. Entenda que todo o povo de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo aquele que quer ter uma vida com Deus, passa pelos seus processos. Mas se não abaixarmos a guarda e focarmos, confiarmos em Deus, vamos obter a vitória. Amém? Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, não adianta termos a melhor armadura, a melhor roupagem para a guerra, termos as melhores armas, os melhores meios de defesa, se não tivermos uma vida de oração. Não podemos esquecer que o foco da mensagem é a batalha, a guerra espiritual, a qual todos, sem exceções, estamos inseridos. E como é que se vence essas batalhas espirituais? Através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. E embora você não esteja vendo, mas nesse momento estou segurando o caderno de oração. E eu quero muito no dia de hoje botar o seu nome aqui. E todos os dias estar orando por você e sua família. Não seja você o soldado que vai ficar para trás.
Não seja você aquele soldado precipitado que vai tentar avançar sem a direção, sem o rumo do nosso general que é Cristo. Mas eu quero ser o soldado que vai estar do teu lado, te apoiando. Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10, porque se um cair, caso você caia, eu quero estar do seu lado para te ajudar a levantar. O outro levanta, o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Sabe quem quer compor essa parceria? O nosso general, o nosso Cristo. Por isso um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se Cristo compor esse nosso cordão, essa nossa parceria, eu tenho certeza que a vitória é nossa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, ponha a mão sobre o peito, na altura do vosso coração e oremos. Pai, nesse momento eu quero interceder por este soldado que está do meu lado direito e esquerdo. Por esta pessoa, Senhor, que está nessa formação de batalha comigo, nessa formação de guerra comigo, Senhor. Cada um, Senhor, tem uma área que está sendo atacado, que o inimigo tem investido pesado, meu Pai. Senhor, talvez o que este soldado esteja vivendo é a porta de emprego que não se abre. Meu Cristo, conceda no dia de hoje essa vitória, a vitória dessa peleja, meu Pai, que essa porta possa se abrir e este chefe de família e esta mulher, Senhor, possa glorificar o Teu nome com essa vitória da porta aberta. Talvez, Senhor Deus, o que este soldado esteja atravessando seja a perseguição de um encarregado, a perseguição, Senhor, de um gerente da empresa, Senhor, até mesmo do patrão. Senhor, nós vimos hoje que essas perseguições são de origem espiritual, Senhor, e que a forma certa de lutar, de guerrear, não é com soco, chute, com palavras, e sim com orações e com uma conduta cristã. Ajude, Senhor Deus, esta pessoa que está atravessando esse momento dentro da empresa a ter paz e agir com prudência. Senhor, talvez a guerra, talvez a peleja, Senhor, do meu irmão seja uma doença, meu Pai. Senhor, já não tem mais o recurso médico, já não tem mais, Senhor, a força do medicamento, já não cabe mais cirurgia e nem operações. Talvez, Senhor Deus, este soldado esteja com os dias contados para poder deixar o mundo físico. Pai, eu quero interceder por este soldado. Senhor, Tu tens o poder de curar. Não deixa, Senhor Deus, essa enfermidade ganhar esse físico, matar esta pessoa. Não, meu Pai. Eu oro pela cura. Eu estou orando a um Deus que pode curar os cegos. Um Deus que curou os cegos. Um Deus que curou paralíticos. Um Deus que curou leprosos. Um Deus que até mesmo trouxe os mortos de volta viva. Isso para mim é realidade e não uma historinha infantil. Para mim é realidade, Pai. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no Deus vivo que criou os céus e a terra. Estamos em guerra, Pai. Não deixa este soldado do meu lado morrer, ser vitimizado pela doença. Não, Pai. Senhor, eu tomo posse da promessa que os sinais seguirão os que creiam. E eu creio que o meu Deus continua curando, transformando e libertando. Você, soldado que se encontra atravessando o momento da doença, da enfermidade, da dor, pela fé em Cristo, seja você curado. Tome posse da sua cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, talvez o que esteja atacando esse soldado seja o vício. O vício, meu Senhor, do álcool. O vício, meu Pai, do cigarro. O vício, meu Pai, de uma droga mais pesada, meu Pai. Senhor, estamos num campo minado, num campo cheio de armadilhas. Senhor, é um passo errado e sermos pegos, sermos levados para cativeiro, torturado e depois executados. O diabo, Senhor, quer jogar, Senhor, essas almas no abismo, meu Pai. No lamaçal, Senhor,
da miséria, da decadência humana. Mas eu oro, meu Pai, Espírito Santo, nosso aliado, que o Senhor possa tocar e arrancar esse vício, essa dependência desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste adolescente, deste jovem e desta criança. Eu oro pela libertação do teu povo. Pai, talvez o que esse soldado esteja vivendo, esteja a passar, seja um desconforto, uma crise familiar. Quando chega em casa, meu Pai, não tem paz. O marido não consegue olhar para a esposa não consegue olhar para o marido. E quando se vê em brigam, meu Pai, isso é influência de um demônio, de demônios, ó Pai. Senhor, os filhos não conseguem respeitar, honrar os pais. Há um sentimento de rebeldia na criança, no adolescente, no jovem. Senhor, tudo isso é ataque demoníaco. Senhor, este soldado não está só. Este homem, esta mulher não está só, meu Pai. Eu oro, meu Pai, pela tua graça. Senhor, eu oro para que essa casa seja um território conquistado pelos céus. Senhor, uma vez o general chamado Jesus Cristo pisando, Senhor, num quintal, entrando numa residência, todo mal tem que sair. Onde Jesus chega, todo mal tem que sair. Se porventura está escondido debaixo da cama, Jesus já te viu. Se porventura está escondido no guarda-roupa, Jesus já te viu. Se porventura está no quarto, no banheiro, na cozinha, na sala, no quintal, até mesmo na fundação da casa, espírito mau, o nosso general te viu. Você tem que sair daí agora. Meu Deus, que esse chefe de família, que esta mulher, que essa esposa, Senhor, que esta família, Senhor, receba a armadura que vem de Ti. Senhor, a arma de ataque, a arma de defesa, Senhor. Meu Deus, que a partir de hoje tudo possa mudar dentro desse lar, aonde só havia conflitos e guerra, Senhor, do marido com a esposa, que haja paz. Senhor, aonde os filhos e os pais não se entendiam, que a partir de agora, pela presença do nosso general, possa haver paz, harmonia, Senhor, felicidade, possa haver amor. Meu Cristo, eu quero deixar o teu povo, o teu exército em teus cuidados. Pai, a vitória é de ser nossa, pela graça, pela direção e pela condução do nosso general, chamado Jesus. Amém, amados? O nosso Deus é o nosso general. Eu quero encerrar esse momento de ministração e de intercessão com Salmos 46, versos 7 e o verso de número 11. Na verdade, os dois é uma repetição. Olha só o que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 11, ele confirma o verso 7, ele repete o verso 7. Mas vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Não podemos esquecer que nesse tempo de guerra, o nosso Deus segue caminhando e guerreando com cada um de nós. Que haja paz em nossos corações, a paz que excede todo entendimento. Amém? Paz.